Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Johnson caminhava todas as manhãs pela rua principal de Norfolk, com sua bolsa de lona balançando levemente contra o quadril. A brisa da manhã fazia seus cabelos loiros dançarem, e os primeiros raios de sol refletiam nas vitrines das lozinhas sonolentas. Em suas mãos, ela segurava uma caixa de papelão cuidadosamente preenchida, 2 sanduíches de pasta de amendoim e geleia, uma garrafa térmica de chocolate quente e uma garrafinha de água. A poucos metros de distância, em um banco de parque desgastado, estava Marcus Williams. Ele usava seu casaco enorme, com as mangas puídas, e suas botas gastas contavam histórias que só quem já tinha visto combate poderia adivinhar. Seu olhar frequentemente se voltava para baixo, mas todas as manhãs, assim que avistava Emily, um leve sorriso iluminava seu rosto cansado. Marcus era um veterano da Marinha, condecorado por sua coragem em missões no exterior. Mas a vida civil, a solidão e as feridas invisíveis da guerra o levaram a essa existência sem teto. Poucas pessoas na vizinhança o olhavam com respeito. Para elas, ele era apenas mais um homem, esquecido e invisível. Mas não para Emily. Ela via em Marcus muito mais do que suas roupas esfarrapadas ou suas cicatrizes. Ela via um homem que havia dado a vida pelos outros, que merecia dignidade e calor humano. Durante anos, ela vinha todas as manhãs, silenciosamente, para lhe oferecer uma refeição quente e algumas palavras de gentileza. Olá, Marcus, ela sempre dizia, com a mesma gentileza, como se dizer o nome dele pudesse apagar um pouco da dor. Obrigado, Emily, ele respondia a cada vez, sua voz profunda revelando uma emoção que ele havia aprendido a reprimir. Esse ritual discreto, porém regular, tornou-se o elo invisível entre eles em um mundo muitas vezes cruel. Emily não buscava reconhecimento. Ela não queria que os vizinhos soubessem. Para ela, a simples satisfação de ver Marcus comer algo quentinho e sorrir era suficiente. O que ela não sabia era que esses pequenos gestos um dia repercutiriam muito além do parque. Marcus, apesar de sua quietude, jamais esquecera a gentileza de Emily. E um dia, quando a vida a levasse ao seu casamento, ele encontraria uma maneira de homenageá-la. Com a ajuda de 12 fuzileiros navais prontos para mostrar que todo ato de gentileza tem um peso imenso, mesmo em corações endurecidos pelo tempo e pela guerra. O despertador de Emily tocou às 6h15, como todas as manhãs. Ela se espreguiçou com um bocejo e olhou pela janela de seu pequeno apartamento em Norfolk. A cidade estava lentamente despertando, alguns carros passavam, as luzes da rua se apagavam uma a uma e os pombos já procuravam seu café da manhã na calçada. Na cozinha, ela pegou 2 fatias de pão integral, espalhou cuidadosamente a manteiga de amendoim e, em seguida, a geleia de morango caseira. Cada gesto tinha um ritual quase meditativo. A faca depositava a manteiga com precisão. A geleia deslizava em um fluxo constante e cada sanduíche era colocado em uma caixa com o mesmo cuidado com que um chefe prepararia um prato para um cliente exigente. Aqui está, Marcus, um café da manhã quente para começar o dia, ela murmurou, como se quisesse se motivar a continuar a rotina que vinha seguindo há anos. Ela pegou sua garrafa térmica cheia de chocolate quente e suas luvas de lã e saiu para a rua. O parque ficava a poucos minutos de caminhada, mas cada passo era uma pequena jornada em direção a um ritual de gentileza que ela considerava sagrado. Marcus Williams já estava lá, no banco de sempre. Seus ombros estavam ligeiramente curvados, suas mãos agarrando uma sacola plástica contendo alguns pertences pessoais. O frio da manhã castigava sua pele exposta, mas ele não se mexeu. Quando viu Emily, seus olhos cansados brilharam levemente. Olá, Marcus. Emily chamou com um sorriso brilhante. Marcus olhou para cima e respondeu, com a voz rouca, mas gentil. Oi, Emily, obrigado. Ele nunca deixava de agradecê-la, mas cada palavra parecia carregar o peso de toda a sua vida. Emily lhe entregou a caixa com os sanduíches e a garrafa térmica. Ele pegou o chocolate quente e inalou profundamente e murmurou, cheira tão bem, como se fosse o lar. Emily sentou-se ao lado dele, como se estivesse compartilhando um momento íntimo de cumplicidade. Você precisa comer um pouco mais quente hoje, Marcus. O frio não parece estar te poupando. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, simplesmente apreciando a presença um do outro. Para Emily, esses momentos eram preciosos. Para Marcus, representavam um sopro de normalidade em uma vida caótica. Naquela manhã, como em todas as outras, nenhum dos dois imaginava que essa rotina inócua, esses sanduíches carinhosamente distribuídos e essa amizade simples e incipiente um dia teriam repercussões muito além daquele banco de parque.
Porque todo ato de gentileza, mesmo mais discreto, deixa uma marca que o tempo não consegue apagar. Quando Emily se levantou para retornar à livraria, Marcos gentilmente a interrompeu. Sabe, Emily, não sei como te agradecer. Ela balançou a cabeça, sorrindo, mas determinada. Não precisa agradecer. Só se cuida. E com essa simples palavra, Emily continuou seu caminho. Sem saber que esse pequeno gesto diário um dia reuniria heróis e transformaria sua vida das maneiras mais inesperadas. Alguns dias depois, Emily levou sua cesta de sempre para o parque. O sol de outono aquecia suavemente o ar, e folhas vermelhas e douradas cobriam os caminhos. Marcos já a esperava, sentado no mesmo banco, olhando para o nada. Emily sentou-se ao lado dele e lhe entregou o chocolate quente. Obrigado, Emily, Marcos murmurou, evitando olhar para ela. Ela notou algo diferente na expressão dele, uma gravidade mais profunda do que o normal. O que está acontecendo, Marcos? Perguntou ela suavemente. Ele suspirou e pela primeira vez desde que se conheciam, pareceu pronto para falar. Sabe, a vida que eu tinha antes de vir parar aqui, ele fez uma pausa, procurando as palavras. Eu era fuzileiro naval. Servi por 10 anos. Eu vi coisas que ficam gravadas na pele e na mente. Emily ouviu atentamente com o coração apertado. Ela sempre soube que Marcos tinha um passado difícil, mas ouvir aquelas palavras finalmente deu um rosto humano ao seu silêncio. Nunca contei isso a ninguém, continuou ele. As pessoas me veem apenas como um sem-teto, mas antes disso, arrisquei minha vida pelo meu país. E então, depois da guerra, a vida civil. Tudo desmoronou. Emily colocou a mão sobre a dele. Marcos, você ainda é um herói, não importa onde esteja. Ele olhou para ela, surpreso com sua sinceridade. Ninguém diz isso, não com frequência. Essa conversa mudou algo entre eles. Emily percebeu que sua gentileza diária não era apenas um ato de gentileza, mas um ato de gratidão por um homem que havia se sacrificado tanto pelos outros. Marcos, por sua vez, começou a entender que a compaixão pode curar feridas invisíveis. Poucos dias após essa revelação, Emily percebeu que alguns vizinhos estavam começando a intervir. Uma vizinha se juntou a ela para levar cobertores extras para Marcos, e outro morador lhe deu algumas roupas quentes. A rotina de Emily inspirou silenciosamente a comunidade, transformando o pequeno parque em um refúgio de apoio e respeito. Marcos, que viverá por muito tempo à sombra de suas memórias dolorosas, começou a sorrir com mais frequência. Emily não sabia que já havia mudado a vida dele muito além do que imaginava. As sementes de gratidão e solidariedade que ela vinha plantando silenciosamente estavam começando a brotar. Naquele dia, quando Emily saiu do parque, ela sentiu algo diferente no ar. Uma promessa silenciosa de que até as feridas mais profundas poderiam encontrar luz através da bondade de um coração humano. Com a chegada do outono, o Parque Norfolk se enchia de cores extravagantes. Os transeuntes começaram a notar o homem sentado no banco todas as manhãs, especialmente a jovem que lhe trazia refeições quentes. Emily Johnson, com sua rotina fiel, nunca buscou reconhecimento. No entanto, suas ações discretas começaram a repercutir por toda a vizinhança. Certa manhã, enquanto Emily preparava sanduíches, viu uma vizinha que mal conhecia, a Sra. Carter, aproximar-se com uma pilha de cobertores. Entendo o que você está fazendo pelo Marcos, disse ela com um sorriso tímido. Eu também gostaria de ajudar. Emily corou levemente. Não é necessário, Sra. Carter. Mas obrigada, é muita gentileza. Marcos, sentado no banco, observava a cena com uma emoção que não conseguia expressar. Anos de solidão e desprezo o tornaram um homem desconfiado, mas cada ato de gentileza gradualmente derrubava suas barreiras. Com o passar dos dias, outros vizinhos começaram a trazer roupas, sanduíches e, às vezes, até pequenas bebidas quentes para Marcos. Emily os guiou discretamente, mostrando que um simples gesto pode ter um enorme impacto. O parque, antes silencioso e frio, tornou-se um lugar de aconchego e apoio, onde as pessoas vinham não apenas para passear, mas para participar dessa corrente de compaixão. Certa tarde, Marcos conversou com Emily sobre seu passado como fuzileiro naval, suas missões no exterior e seus ferimentos, tanto físicos quanto psicológicos. Eu vi coisas horríveis, Emily, amigos caindo ao meu lado e eu sobrevivi. Mas o mundo aqui... Ele balançou a cabeça, incapaz de terminar a frase. O mundo civil, se esqueceu de mim. Emily colocou a mão sobre a dele. Você não foi esquecido, Marcos. E você não está sozinho. Seus olhares se encontraram, e Marcos sentiu uma onda de gratidão que nunca sentira antes. Emily não havia apenas nutrido seu corpo, ela havia nutrido sua mente e seu coração. Ela havia lhe dado o que ninguém mais podia, dignidade e respeito.
À medida que a temporada avançava, o vínculo entre Emily e Marcus se fortaleceu, mas o impacto de Emily na comunidade também se tornou visível. Os moradores, tocados por seu exemplo, começaram a ver os moradores de rua com mais respeito e compaixão. As ações de uma única pessoa desencadearam um efeito dominó inesperado. Certa manhã, enquanto Emily caminhava do parque em direção à livraria, Marcus a chamou suavemente. Emily, você mudou minha vida sem nem saber. Ela se virou surpresa com a intensidade nos olhos dele. E você mudou os meus, Marcus, respondeu ela com a voz trêmula de emoção. No silêncio do parque, com as folhas caindo ao redor, ambos compreenderam que esse vínculo, nascido de um simples ato de gentileza, ia muito além do que jamais imaginaram. A vida de Marcus, antes marcada pela solidão e pela dor, finalmente começava a se iluminar graças ao amor e à generosidade de uma única pessoa. Algumas semanas depois, o ar de Norfolk ainda estava fresco e as folhas de outono estalavam sob os pés. Emily estava voltando da livraria para casa quando avistou Jason Miller, um colega de trabalho com quem costumava conversar sobre livros e autores. Jason era charmoso, alegre e sempre atento às suas necessidades, mas Emily nunca imaginou que ele pudesse se tornar mais do que um amigo. Naquela manhã, Jason lhe entregou uma xícara de café quente. Achei que você pudesse precisar, Emily. Você parecia cansada esta manhã. Emily sorriu, tocada pela consideração dele. Obrigada, Jason. Você é sempre atencioso. Com o passar das semanas, a proximidade entre eles se transformou lentamente em um vínculo mais profundo. Eles passavam tempo juntos fora do trabalho, caminhando no parque ou tendo longas conversas sobre os livros que amavam. Emily sentia uma mistura de segurança e entusiasmo na presença dele, uma sensação que nunca havia experimentado antes. Enquanto isso, Marcus continuava sua rotina no parque, observando discretamente o relacionamento de Emily e Jason. Cada sorriso que ela oferecia a Jason aquecia o coração do veterano, mas ele também sabia que o amor não diminuiria de forma alguma a gratidão que sentia por ela. Certa noite, depois de vários meses de namoro, Jason pegou Emily pela mão e disse a ela com uma voz suave, mas determinada: Emily, eu sei que você tem um coração enorme e gostaria que você compartilhasse sua vida comigo. Quer se casar comigo? Os olhos de Emily se encheram de lágrimas de alegria. Sim, Jason, sim, ela respondeu, apertando a mão dele com emoção. Enquanto se abraçavam, Emily pensou em Marcus e em todos aqueles anos dedicados a cuidar de um homem esquecido pelo mundo. Ela sabia que aquele dia especial também deveria incluir aqueles que haviam tocado sua vida de maneiras profundas. Ela não queria que seu casamento fosse apenas uma celebração do amor romântico, ela queria que a gratidão e a gentileza fossem honradas. Foi então que ela teve a ideia de contar a Marcus sobre seu casamento e convidá-lo. Marcus, surpreso e comovido, sentiu o coração afundar. Emily, eu não sei o que dizer. Emily sorriu. Vem logo, Marcus. Você faz parte da minha vida e eu quero você lá. Sem que ela soubesse, este simples convite abriria as portas para uma surpresa que Emily jamais imaginaria. A experiência militar de Marcus e sua ligação com seus antigos companheiros da Marinha transformariam este casamento em uma ocasião memorável, onde gratidão e honra se misturariam com amor e alegria. Algumas semanas antes do casamento, Marcus sentou-se em seu banco de sempre, observando Emily se afastar com sua cesta matinal. Ele cerrou os punhos, determinado. Ele havia sido um recluso por muito tempo, deixando o mundo seguir seu curso sem ele. Mas por Emily, ele queria fazer algo grandioso, algo que expressasse sua gratidão. Ele tirou do bolso um caderno surrado, onde começara a anotar os nomes e contatos de seus antigos camaradas da Marinha. Marcus sabia que eles estavam espalhados pelo país, mas tinha certeza de que alguns estariam dispostos a se juntar a ele em um gesto único. Naquela noite, sentado em um abrigo que ainda frequentava às vezes, Marcus enviou uma mensagem ao seu antigo sargento, Tommy Harper. Olá, Tommy, aqui é Marcus Williams. Preciso da sua ajuda com algo importante. Não é militar, mas é para alguém que mudou a minha vida. Em poucas horas ele recebeu uma resposta. Marcus. Claro, farei o que puder. Só me diga quando e onde. Marcus sorriu. Começou então a contatar seus amigos mais próximos, um por um, explicando a situação com sinceridade. Emily, uma jovem que ele conhecera enquanto vivia na solidão e no esquecimento, o havia nutrido, escutado e respeitado todos os dias durante anos. Marcus queria mostrar a ela que sua gentileza havia tocado muito mais vidas do que ela imaginava. 12 fuzileiros navais atenderam ao chamado, todos ex-companheiros de Marcus.
Estavam preparados para viajar centenas de quilômetros para surpreender Emily e comparecer ao seu casamento uniformizados. Seria uma homenagem silenciosa, porém poderosa, à gentileza e à compaixão. Enquanto isso, Marcus continuou sua rotina com Emily, escondendo seu plano por trás de sorrisos e agradecimentos diários. Ele secretamente organizou a chegada delas, escolhendo o momento perfeito para completar a surpresa. Certa manhã, enquanto Emily entregava os sanduíches, Marcus se levantou e olhou para ela seriamente. Emily, quero que saiba que você mudou a minha vida. E em breve, você verá que não sou só eu. Emily olhou para ele, intrigada. O que você quer dizer, Marcus? Ele apenas sorriu misteriosamente, deixando o suspense pairar no ar. Sabia que no dia do casamento, Emily compreenderia a magnitude do que havia conquistado simplesmente com suas ações diárias. O plano estava traçado. 12 fuzileiros navais, um veterano grato e uma jovem com um coração enorme. Tudo estava pronto para que a gentileza de Emily finalmente recebesse a honra que merecia. O grande dia finalmente chegará. O sol banhava Norfolk com uma luz suave e dourada, e o ar estava perfumado com as flores recém-arranjadas no jardim onde Emily e Jason se casariam. Os convidados se reuniram, alguns conversando baixinho, outros admirando a decoração simples, porém elegante, reflexo do gosto refinado de Emily. Emily, em seu delicado vestido branco, caminhava lentamente pelo corredor, com o coração batendo forte de emoção. Cada passo a aproximava de Jason, mas também do momento em que descobriria a surpresa que Marcus e seus colegas haviam preparado. A poucos metros de distância, Marcus esperava, nervoso, mas orgulhoso. Os 12 fuzileiros navais estavam escondidos atrás das árvores, em uniformes impecáveis, prontos para entrar no momento perfeito. Todos os rostos expressavam respeito e gratidão por Emily, a personificação viva da bondade e do altruísmo. Quando Emily se aproximou do altar improvisado, Marcus fez um sinal discreto. Os fuzileiros navais emergiram de seus esconderijos, marchando em formação em direção a ela e Jason. Os convidados se viraram, surpresos com a aparição inesperada. 12 homens uniformizados, todos fuzileiros navais, avançaram solenemente, cada um carregando um pequeno buquê de flores brancas. Emily parou boquiaberta em choque. Seus olhos procuraram Marcus, que sorria com ternura. Percebeu então que aquela surpresa não era só para ela, mas para celebrar tudo o que ela havia feito por Marcus ao longo dos anos. Emily, disse Marcus com a voz firme mas trêmula, você mudou a minha vida e a de muitos outros. Hoje queríamos homenageá-la. Os fuzileiros navais fizeram a saudação, um gesto simples, mas significativo, e os convidados aplaudiram com entusiasmo. Alguns tinham lágrimas nos olhos, comovidos com a sinceridade e a grandiosidade do momento. Emily, com as mãos no peito, sentiu o coração se encher de imensa gratidão. Jason, ao seu lado, olhava para ela com admiração e amor. Eu sabia que você era especial, Emily, mas não imaginava o quanto você poderia influenciar a vida de outras pessoas. Os fuzileiros navais então se alinharam no corredor, formando uma passagem de honra. Emily e Jason caminharam por essa homenagem solene, de mãos dadas, sentindo o poder do reconhecimento e do respeito. Cada sorriso, cada olhar, cada gesto dos antigos companheiros de Marcus fazia o coração de Emily palpitar. Quando a cerimônia terminou, Marcus se aproximou novamente. Obrigado, Emily, por tudo. Este não é apenas um casamento. É a prova de que a gentileza, mesmo que pequena, pode mudar o mundo. Emily sentiu as lágrimas rolarem livremente. Ela havia cuidado de um homem esquecido por anos sem esperar nada em troca, e hoje a vida lhe devolvia tudo isso, multiplicado pela lealdade e irmandade de 12 fuzileiros navais. O casamento continuou com alegria, música e risos, mas no coração de Emily, um sentimento poderoso permaneceu. Cada pequeno ato de gentileza pode criar milagres invisíveis, e às vezes, esses milagres retornam das formas mais magníficas. Após a cerimônia, os convidados se reuniram em torno de uma grande tenda decorada com flores brancas e luzes de fada. Uma música suave preenchia o ambiente, mas um momento solene estava prestes a começar. Os discursos. Marcus avançou lentamente com a dignidade de um homem que havia enfrentado tantas tempestades. Os 12 fuzileiros navais estavam atrás dele, seus uniformes impecáveis refletindo a luz do pôr do sol. O silêncio se instalou, cada um sentindo a importância do momento. Senhoras e senhores, começou Marcus com a voz grave, mas clara, sou Marcus Williams. Alguns de vocês podem me conhecer como morador de rua do parque. Mas há mais na minha história. Servi na Marinha por 10 anos. Vi coisas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. E então, me perdi no esquecimento. Um murmúrio percorreu a assembleia.
Emily sentiu o coração apertar, ciente da gravidade das palavras de Marcos. Mas um dia, alguém decidiu enxergar além da minha situação, continuou ele, olhando para Emily com emoção. Alguém que me ofereceu não apenas uma refeição quente, mas também dignidade, respeito e amizade. Essa pessoa foi Emily Johnson. Os fuzileiros navais fizeram a saudação, um gesto solene que provocou arrepios na multidão. Emily mudou a minha vida, e não sou o único. Sua gentileza e generosidade inspiraram toda a nossa comunidade. Hoje queremos homenageá-la e mostrar que todo ato de gentileza, mesmo menor, pode transformar vidas. Os convidados, comovidos até as lágrimas, aplaudiram. Alguns ficaram de pé, outros choraram em silêncio. Emily, com as mãos trêmulas, não sabia o que dizer. Cada palavra dita por Marcos ressoava profundamente em seu coração. Então, um dos fuzileiros navais, o sargento Harper, falou: Emily, servimos ao lado de Marcos. Vimos coragem e sacrifício. Mas o que vemos hoje é a coragem da humanidade, a coragem de estender a mão, de amar incondicionalmente e de cuidar dos outros. Obrigada, Emily. Os aplausos irromperam novamente. Emily sentiu uma mistura de felicidade e humildade inundá-la. Cada sorriso, cada olhar de admiração, era um reconhecimento silencioso de tudo que ela havia feito, muitas vezes sem esperança de retorno. Jason então pegou a mão de Emily. Eu sabia que você era especial, mas hoje vejo que seu coração é maior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Emily, emocionada até as lágrimas, sussurrou: tudo o que eu fiz foi natural. Mas ver o impacto, é incrível. Marcos se aproximou e colocou a mão delicadamente em seu ombro. Nunca subestime o poder da gentileza. Cada pequena ajuda é bem-vinda, e hoje, o mundo está retribuindo isso a você 100 vezes mais. Naquele momento de gratidão, Emily percebeu que sua vida havia cruzado um limiar. Ela não apenas havia testemunhado milagres, ela os havia iniciado, simplesmente por meio de sua gentileza diária. As semanas seguintes ao casamento foram uma mistura de felicidade e reflexão para Emily. As lembranças daquele dia, os sorrisos dos fuzileiros navais e a gratidão de Marcos permaneceram gravados em sua mente como uma luz brilhante. Ela entendeu que o que fazia todas as manhãs não era apenas um gesto rotineiro, mas um ato capaz de mudar vidas. Certa tarde, enquanto caminhava no parque, Emily viu Marcos ajudando o outro morador de rua a subir em um banco com um cobertor. Os papéis pareciam invertidos. Aquele que ela havia nutrido por anos agora era um mensageiro de gentileza e respeito. Emily sentiu uma onda de emoção invadi-la. Veja bem, Marcos, até um pequeno gesto pode se multiplicar, sussurrou ela. Marcos sorriu. Você me mostrou como. Antes de você, eu estava apenas perdido. Agora quero ajudar os outros como você me ajudou. O bairro também estava mudando gradualmente. Os vizinhos, inspirados pelo exemplo de Emily, começaram a ver os moradores de rua com mais respeito e carinho. Alguns traziam roupas, outros refeições e outros apenas sorrisos e palavras carinhosas. A corrente de gentileza que Emily havia iniciado continuou a crescer. Um dia, Emily estava conversando com Jason na varanda do novo apartamento deles. Sabe, Jason, disse ela, nunca imaginei que meus pequenos gestos teriam tanto impacto. Eu só pensei que estava ajudando alguém. Jason pegou a mão dela. Isso é coragem de verdade, Emily. Não são grandes feitos ou títulos que definem um herói. É a consistência, o cuidado com os outros, o coração que você coloca em cada ação. Emily sorriu com gratidão. Agora ela sabia que sua vida havia assumido uma nova dimensão. Não só havia encontrado o amor com Jason, mas também havia aprendido a importância da compaixão e da generosidade, e como um simples gesto poderia transformar o mundo ao seu redor. Mais tarde, ao observar Marcos rindo com alguns fuzileiros navais que o visitaram, Emily compreendeu que todo ato, mesmo mais discreto, tem o poder de se multiplicar e criar milagres invisíveis. Ela se sentiu leve, repleta de gratidão pela vida e por todas as almas que, sem saber, havia tocado. Naquele dia, Emily percebeu que a gentileza não se mede pelo reconhecimento imediato, mas pelo impacto duradouro. E ela sabia que continuaria todas as manhãs a alimentar não apenas os famintos, mas também a esperança e a dignidade nos corações dos outros. Poucos meses após o casamento, Emily e Jason se estabeleceram em seu novo apartamento perto do parque onde tudo começou. A vida cotidiana estava voltando ao normal, mas a lembrança do dia do casamento e da surpresa dos fuzileiros navais permanecia fresca em seus corações. Marcos, agora mais estável e cercado de apoio, visitava-os regularmente. Conseguirá um pequeno emprego com a ajuda de antigos companheiros e estava morando em um alojamento temporário fornecido por uma organização de veteranos.
Mas o que mais importava para ele era ficar perto de Emily e Jason, seus amigos e familiares de coração. Numa manhã de sábado, Emily o avistou com alguns fuzileiros navais do lado de fora da porta do apartamento. Os 12 ex-companheiros de Marcus tinham vindo visitá-lo, trazer notícias e saber como ele estava. Mas não vieram de mãos vazias. Cestas de comida, cobertores e alguns brinquedos para a vizinhança demonstraram seu comprometimento em continuar a corrente de gentileza que Emily havia iniciado. Emily e Jason queríamos agradecer novamente, disse o sargento Harper, mas também mostrar que a gentileza pode se espalhar. O que vocês fizeram por Marcus não parou por aí. Emily sorriu comovida. Eu só fiz o que pude, mas ver tudo isso é incrível. Marcus, ao lado dela, acrescentou, graças a você, Emily, aprendemos a cuidar uns dos outros e a nos lembrar dos necessitados. Sua gentileza mudou nossas vidas e agora está mudando a vida de muitas outras pessoas. Os fuzileiros navais começaram a compartilhar suas próprias experiências desde o casamento. Alguns ajudaram outros veteranos. Outros criaram pequenos programas comunitários. Todos falaram com entusiasmo sobre o impacto que a simples ação de Emily teve sobre eles. Emily olhou para Marcus com um sorriso radiante iluminando seu rosto. Ela entendeu que a gentileza era contagiante e que seu gesto diário havia criado uma rede invisível, porém poderosa, de compaixão. Ela percebeu que a verdadeira magia não residia apenas no casamento ou na gratidão, mas no impacto contínuo de cada pequeno gesto. Jason, apertando a mão dela, sussurrou, viu, Emily? Milagres existem, e eles começam com o coração aberto. Emily assentiu. Ela sabia que esse vínculo entre ela, Marcus e os fuzileiros navais duraria a vida toda. Ela também sabia que cada sorriso, cada refeição calorosa, cada palavra gentil poderia se espalhar e mudar vidas muito além do que ela jamais imaginara. O parque, antes um simples lugar de solidão para Marcus, tornou-se um símbolo, o lugar onde a gentileza, a gratidão e a amizade criaram raízes e onde Emily, sem saber, deixou um impacto duradouro que continuaria a crescer nos anos seguintes. Alguns anos se passaram desde o casamento de Emily e Jason. O Norfolk Park, antes um simples local para caminhadas, tornou-se um símbolo de generosidade e solidariedade no bairro. Marcus, agora instalado em moradia permanente e tendo encontrado estabilidade graças à ajuda de seus antigos companheiros da Marinha, visitava Emily e Jason regularmente. Juntos organizavam distribuições de refeições, campanhas de arrecadação de roupas e eventos para apoiar os moradores de rua e veteranos da cidade. Emily sentou-se no banco onde tudo começou, observando Marcus ajudar um jovem sem-teto a se sentir confortável. Memórias do passado a inundaram, os anos em que ela lhe levava um sanduíche simples, as manhãs tranquilas em que falava baixinho com ele e o vínculo profundo que havia se desenvolvido ao longo do tempo. Jason, ao lado dela, sorriu. Olha só, Emily. Tudo começou com um pequeno gesto, e agora veja o impacto. Emily assentiu comovida. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse criar tudo isso. Mas estou tão feliz que foram você, Marcus, e todos os outros. Marcus, com os olhos brilhando, colocou a mão sobre a dela. Emily, você mudou a minha vida e continua mudando vidas todos os dias. Sua gentileza é um legado que ninguém jamais poderá apagar. Os 12 fuzileiros navais, agora unidos por um vínculo mais profundo do que seus anos de serviço, ainda estavam lá. Alguns haviam se mudado para Norfolk para participar de serviços comunitários, outros retornavam regularmente para apoiar Marcus e Emily. Juntos, eles representavam não apenas a fraternidade militar, mas também o poder duradouro da gratidão e do apreço. O parque estava repleto de risos, conversas e sorrisos. Inspirados pelo exemplo de Emily, os moradores se organizaram para ajudar os necessitados. A gentileza se espalhou silenciosa, mas poderosa, e cada ato, por menor que fosse, parecia multiplicar a esperança e a alegria ao redor deles. Emily percebeu que sua vida havia encontrado um significado muito além do que ela jamais imaginara. Um simples gesto diário havia plantado sementes de compaixão que ainda florescem hoje. Ela percebeu que cada sorriso, cada refeição oferecida, cada palavra gentil poderia se tornar um catalisador para milagres invisíveis. Enquanto observava Marcus rir com Jason e os fuzileiros navais, Emily refletiu que o verdadeiro legado não estava na riqueza ou nos bens materiais, mas no impacto duradouro que um coração generoso poderia ter no mundo. E naquele parque banhado por uma luz dourada, Emily sabia que sua vida, e a vida de todos que ela tocará, havia mudado para sempre. A gentileza havia encontrado seu caminho e continuaria a crescer, a tocar vidas e a inspirar gerações além dos bancos do Parque Norfolk.